verdade pela mentira, o arrependimento pela exaltação. Trocar o choro pelo aplauso, o evangelho pela emoção. Boa noite, irmão. Saúde a todo mundo com a paz do Senhor. Amém. Hoje, então, o nosso culto é voltado para o ensino, né? Essa parte de... A gente vai contar sobre a história do cristianismo, vamos estar dando início, tá? Mas antes disso, vamos fazer uma oração, né, irmão? Para a gente começar a ver. Amém. Nem fechar nossos olhos nesse momento. Amém. Senhor, aleluia. Pegar nosso coração ao Senhor. Pedir ao Senhor nesse momento que Deus. venha abrir nossas mentes. Amém, Senhor Deus. Ó Deus, poderoso Deus, eterno. Graças te glorioso damos, ó Pai, Deus. Nós exaltamos e bendizemos ao Teu Sim, santo Senhor. nome nesta noite, Senhor. Amém, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas muitas bênçãos. Amém, Essa Senhor. noite, meu Pai, a qual nós estamos, Senhor, aqui reunidos, Senhor, em Teu nome. Sim, Deus. Em nome do Seu Filho Jesus. Pedimos a tua Senhor, misericórdia, para o Senhor. Senhor aprendemos mais de Ti, Senhor. Sim, Deus. É importante conhecermos da história. Sim, Senhor, É é importante verdade, conhecermos Deus. de todas as modificações que foram feitas. Sim, Para Senhor. que não venhamos voltar a cometer os mesmos erros. É verdade, Senhor. Senhor. Nos Venhamos, ajuda, Senhor, Deus. temer a Ti e a Tua palavra. Sim, Senhor. Senhor, mas para isso Necessitamos pedimos, disso, Senhor, Deus. o Teu poder, a Tua graça. Sim, Senhor. Porque Que a nossas nossa mentes, coração, nossos Senhor. corações nesse momento possam estar, Senhor, abertos, Senhor. Sim, Deus. Para aprendermos mais de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, não venhamos, Senhor, nos conformar com este mundo. Com misericórdia, mas venhamos ser Deus. transformados mediante a Tua palavra. Amém, Senhor. Em nome de Senhor, Jesus. toca, Senhor, em cada coração nessa noite, Com Senhor. misericórdia, Deus. Meu Pai, é um culto de estudo, um culto de ensino. Sim, Senhor. Mas, Senhor, a Tua operação, Senhor. Aleluia. Senhor, Sim, está Deus. mediante a Tua vontade. Tem liberdade, ó Deus. Senhor, tem liberdade. Sim, Senhor, o Senhor. Senhor sonda os Atua em nossos corações. corações, nos modifica, Não Deus. somente dos que estão aqui, Senhor, Sim, mas Senhor. todos os que estão em suas casas ouvindo, meu Pai, esses Sim, Deus. Você pode estar sempre harmonia com o Misericórdia, Senhor. Senhor, Abençoa, que o Deus. Espírito Santo, meu Pai, possa se fazer presente. Em nome de Jesus. Dando cura, libertação, Com misericórdia, transformação, Senhor. paz. Senhor, as nossas ansiedades, Senhor, possa estar diante de Ti neste momento, meu Pai. Amém, A Senhor. oração que nós fazemos a Ti é assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Primeiro é um prazer estar todos recebendo aqui os irmãos. Os Amém. irmãos também que estão online, né, que estão por eles, que estão nos assistindo. Né? Lembrando que você pode colocar nos comentários, deixar seu e-mail lá, que no final teremos essa live dia 17 agora, dia 31, que é o dia da Reforma Protestante. A gente vai estar mandando o certificado aí de extensão da história do cristianismo. Tá? Então a gente vai falar, meus irmãos, sobre a história do cristianismo. Muitas vezes a gente está aqui, está acostumado, né? Vamos para a igreja, vamos para tal fulano, ou tal igreja fulano de tal. Igreja, uma denominação. Mas como que se originou isso tudo? Como que foi o desenvolvimento? E como que é importante, como o irmão leu, como o irmão falou muito bem na oração aqui, estava prestando atenção, a gente já tem que aprender com a história. Por que a história é tão importante para a gente? A história nos ensina realmente a não cometer os mesmos erros, né? A gente vai, verifica as coisas, mudam as culturas, avança a tecnologia, muda muitas coisas, muitos cenários. Porém, é interessante que o comportamento do homem parece que não muda, mesmo diante de várias coisas. Isso que a gente vai analisar. E agora eu falo como professor, não como pastor, porque eu vou falar uma coisa. Todo professor, a ideal do professor, ele não quer te dar algo pronto. Ele não quer falar assim, ó, Miraci, fala isso, pensa isso. Nenhum professor quer isso. O professor, ele quer sempre te dar a informação. E ele quer que você desenvolva o raciocínio. Você, opa, aconteceu isso naquela época. Cara, será que não está acontecendo algo parecido, de forma igual, nessa época? Isso em toda a história. Então, irmãos, antes de mais nada, eu quero que os irmãos atentem bastante. São duas coisas. Para a gente entender o que motivou as pessoas a realizarem as coisas da forma que foi, né, no passado e no nosso tempo presente. Um outro ponto importante é que a gente chama de anacronismo. Vamos entender como que era o tempo passado, por que as pessoas pensavam assim, o que motivou elas, pensar daquela forma naquele momento. Porque muitas vezes um erro que a gente comete é pensar, não, por que fulano fez isso? Mas, poxa, eu jamais pensaria nisso. Não, beleza, você está no século XXI, você está pensando de outra forma. Agora, no século I, como que será que as pessoas pensam? Ou no século III, no século IV, como que era a influência das pessoas? E é isso que a gente vai tentar poder trabalhar. Então a gente vai começar falando primeiro sobre a ICAR. Alguém sabe o que é ICAR? Alguém sabe? O que é ICAR, Manuel?
Igreja cristã. Apostólica romana. Católica. Igreja Católica Apostólica Romana, conhecido como Igreja Católica, que a gente conhece. O nome completo. Quando você... Alguém já foi católico ou alguém já... Não, né? Já foi católico? Chegou a fazer batismo? Então, mais fácil ainda da gente poder... Eu fazia catecismo. Fez catecismo? Ah, tá bom. Então tá bom. Então, Mas tem muito tempo. então tá bom. Então é bom que a gente vai ajudando aí na contextualização, tá? Então isso aqui na verdade é Roma, né? É o que representa o Vaticano, tá certo? E a gente vai poder estar falando. Então o que a gente vai falar? Eu vou começar com um vídeo da gente falando ali como que foi o desenvolvimento do cristianismo primeiro, para a gente ver como que era a ideia de sociedade, das sociedades pagãs no mundo, e quando era o tempo da igreja, como que isso mudou a sociedade como um todo. Depois a gente vai falar um desenvolvimento, vamos falar um resumo histórico. Falar a partir do resumo histórico, a partir de 381, quando ela vira realmente Igreja Católica Apostólica Romana. Já estou adiantando já que foi nesse ano que realmente institucionalizou aquilo que era a Igreja do Senhor apenas, e como tomou essa denominação, né? Essa parte de denominação, Igreja Católica Apostólica. Quando as pessoas falam, eu sou católico. E a mesma coisa que era ser cristão. Depois disso, vamos falar sobre o desenvolvimento da tradição, o apogeu e a crise. Vamos falar sobre os movimentos de questionamentos da igreja, que a gente tem importante. Às vezes a gente tem uma ideia que começou com Lutero, foi o primeiro a falar. E não foi. Não foi mesmo. Ele foi o primeiro que deu certo, que ele tinha apoio, né, do Estado alemão, que a gente vai falar isso no dia 31, quando a gente falar sobre a reforma protestante. Mas depois a gente vai falar os contextos que favoreceram a reforma. Por último, uma conclusão, certo? Então, vocês podem também, uma coisa, pode ficar à vontade, podem anotar, tá? Se alguém quiser ir um caderno, só pedir ele pro meu filho, ele vai estar dando para vocês, caneta, tudo mais. E podem perguntar, tá bom, irmãos? Fica com vergonha de perguntar. Antes de mais nada, vou falar também para vocês o seguinte, eu não estou tirando as informações da minha cabeça, quem está assistindo, principalmente esse quem é católico, às vezes vai ficar chateado, pô, tá falando mal da minha igreja. Então, assim, o meu papel aqui é ser imparcial. Então, eu não vou tentar puxar, quem me conhece sabe, quando chegar em reforma protestante, vou bater um martelo bastante, porque eu não passo pano em nada. Seja protestante, seja católico, seja ortodoxo, tem que falar o que é histórico. E o que é histórico eu tiro de fontes. Então, a primeira fonte, e um livro que eu recomendo, é esse aqui, ó, Cristianismo através dos Tempos, do Cães. Esse aqui é um dos melhores livros do cristianismo. Então, aqui, ó, é um volume muito bom, ele vai trabalhar toda essa ideia do cristianismo, protestantismo. Outro livro muito bom é do F.F. Bruce, que é a história do Novo Testamento, que ele vai contextualizar. Depois eu trouxe um material católico, só para mostrar aqui. Então eu trouxe aqui, ó, esse aqui é do padre Vicente, que ele vai falar as respostas dos católicos para cada cristão, certo? Deixa eu aberto aqui. Outra foi o Querigma, esse aqui era muito voltado para os militares brasileiros. Aí o que eu apresento também é a Bíblia de Jerusalém, ela é bem conhecida, né? É uma das Bíblias, das melhores Bíblias assim, de tradução, a Bíblia Católica. E depois eu trouxe 2 livros aqui, só da patrística, que é do Tertuliano, e alguns Clemente, Inácio, Policarpo, apenas para contextualizar. Então eu estou mostrando só para os irmãos, principalmente quem está vendo a live, de onde que eu tirei essas informações, não só desses livros, mas outros, mas esses aqui, crucial, estou pegando baseado em alguma coisa. Então não estou tirando, está baseado em quê? Então eu posso apresentar, se alguém tiver alguma dúvida, aquele pedaço, você tirou qual pedaço, eu mostro aqui no livro, apresento a página, para não ter dúvida. Tá bom, irmãos? Então, vocês deram para anotar aqui, não deram para anotar? É porque na continuação do vídeo ele ia falar dos povos vikings, aí seria um povo mais adiante. Então eu queria mostrar para vocês, na época da igreja que eu digo agora, não tinha institucionalização. Você repara como que o imperador, ali está aparecendo que o Plínio, ele manda uma carta para o imperador Trajano. Aí o pessoal dessa seita eu tive que torturar, porque eles se reúnem no mesmo dia da semana, e eles celebravam Cristo como Deus, então ele começa a descrever algo que era estranho para ele. Porque como que era a realidade do império? Deixa eu falar para os irmãos aqui, ó. Muitas pessoas acham, têm ideia, de que Roma só podia ser a religião romana. Não. Em Roma, qualquer religião era aceita, desde que, vou botar um entre aspas aqui, desde que cada pessoa
pessoa tinha que fazer um culto ao imperador. O que era o culto ao imperador? Ele acendia um incenso ao imperador, pagava tributo a Roma. Em outras palavras, adorava o imperador. O imperador era visto como um deus, na verdade, uma entidade. Então, cada religião que visse isso, né, a única exceção que era dado era para os judeus. Porém, os judeus, eles tinham essa exceção, eles podiam. Desde que também eles tinham que fazer era cobrado muito tributo, muito forte para eles isso. Porque o judaísmo, aí numa live passada, acho que eu já falei a respeito disso, sobre os macabeus, né, sobre aquela... Então, os judeus já tinham um passado. Só que direto entrava em rixa com o Império Romano, tanto que em 70 teve atrito. Só que essa exceção não era aplicada aos cristãos. Porque judeu era identificado, era uma raça, eles estavam ali, sabiam quem era judeu, sabia quem era tal. Cristão não. Cristão todo mundo. Podia ser grego cristão, podia ser gentil, podia ser... Não interessava, qualquer um podia ser cristão. Então, não era um pequeno povo, podia ser todo mundo. E todo mundo podia o quê? Tomar o poder do império e fazer uma revolta. Todo mundo achava, peraí, eles estão negando o imperador? Quem são eles para usar a ordem de adorar o imperador? Então isso causava estranheza para Roma. E aí começava aqueles fake news da época. Os fake news eram o quê? Eles falam que tem que beber do sangue de Jesus, beber do sangue de um homem, comer da carne, são canibais. Então começava aquela ideia. Por isso surgiram alguns apologistas, por exemplo, como Tertuliano, que fez essa obra aqui, ó, o Apologético, que ele explica a doutrina cristã para os pagãos, para os romanos, explicando o que era ser, explicando que os cristãos são bons cidadãos do império, pagam seus impostos em dia, são pessoas pacíficas. E pelo contrário, se relutam. Eles, como vocês viram no vídeo, eles, por exemplo, muitas das vezes não queriam fugir da cidade, estavam ali para cuidar dos doentes. Olha que coisa que a gente perdeu. Hoje você vê assim as pessoas, tô nem aí, vou embora, vou deixar, mas é bem natural isso. Seja cristão, seja católico, protestante, seja qualquer um, mas isso é uma marca do cristianismo. Ser hospitaleiro, cuidar dos enfermos, cuidar. Então, esse era um cuidado, principalmente no primeiro século, segundo, terceiro. Essa era uma marca da igreja, tá certo? Então, isso é algo que espantava os povos. E cada um que tinha, dava mais esperança. E o que aconteceu? O império começou a crescer cristão. E assim, eu desafio qualquer um. Isso aí eu falo até com papel de historiador mesmo, papel de história. Qualquer movimento religioso que seja, que sobreviveu em época de perseguição, e continuou vivo. Qualquer outro desapareceu, qualquer um. Essênio, pega qualquer um, Illuminati, qualquer um, movimento pacifista que sobreviveu até hoje. Por exemplo, você vai pegar o islamismo, é claro que ele sobreviveu, ele entrou no meio da espada, tem a ideia do jihad. Então, ou você se converte ou você morre. Fora isso, o que vai acontecer? Vai crescer por meio da força. Agora, qualquer movimento que sobreviveu sendo perseguido, não, você vai morrer e continua. Esse, para mim, é uma das provas históricas perfeitas, que não cabe. E você vê que a cultura romana era outra, era de desprezo, a cultura da força. Nunca que alguém iria pegar alguém que morreu de uma forma como Jesus e aquilo ter tido como exemplo, de forma natural, não. Então, realmente precisou da intervenção do Senhor, do Espírito Santo, para agir, tá certo? Então, a gente vai fazer um resumo histórico aqui, para a gente entender como é que aconteceu. Então, houve a morte de Cristo, né? No mais ou menos 33 depois de Cristo. Então, olha só como é que é o intervalo e eu gosto disso. Aquela abominação desoladora lá do templo, né? Que foi com o Antíoco IV, que a gente tem a festa do Hanukkah e tudo mais, foi no ano 167. Que no ano 167 vem a revolta dos macabeus e ele retoma, tira a abominação assoladora, tira e começa. E no ano 167 até o ano 33 a gente tem mais ou menos um intervalo de 200 anos. 200 anos que a gente vai ver esse agir. Depois disso a gente tem a primeira ideia de concílio. O que é um concílio? Alguém para falar? O que é um concílio? Pode falar, gente. É participativo. Concílio é uma reunião deliberativa, né? Sobre? Deliberar sobre temas específicos, né? Doutrinários. Né? Que é algo que está incomodando. Então, a ideia... Então, isso é importante para a gente entender. Concílio é assim, ó. Eu acho que... Sei, acho que agora todo mundo tem que vestir vermelho. Todo mundo aqui tem que vestir vermelho. Não é por aí. Não, o Biraci fala todo mundo não. Todo mundo tem que estar de azul.
de azul. A gente está discordando algo que está dando briga ali. Vamos reunir, irmãos. Vamos reunir, vamos sentar, vamos pedir a direção de Deus. Essa foi a primeira ideia do concílio. E quando a gente teve o primeiro concílio da igreja? Exatamente, foi o concílio de Jerusalém. Mais ou menos, 45 historiadores falam mais ou menos, estou falando só o que o livro fala da fonte, mais ou menos 45 depois de Cristo. Tá certo? Foi o primeiro concílio da história. Mas isso por quê que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes a gente tem ideia que é o concílio de Nicéia, mas o concílio de Nicéia é o concílio ecumênico, porém o primeiro concílio da igreja, como todo, é o concílio de Jerusalém. Aí depois, como documento histórico, a gente tem as primeiras cartas de Paulo, mais ou menos escritas por volta de 51 depois de Cristo. Provavelmente foi Tessalonicenses. Os historiadores falam que Tessalonicenses foi das primeiras cartas, né, que a gente tem registro, né, que a gente tem um Novo Testamento ali, só que não está em ordem cronológica, tá certo? Depois a gente vai ter a primeira grande perseguição da igreja, vai ser a perseguição de Nero, mais ou menos no ano 66. Então por que é a primeira grande perseguição? E é importante notar o seguinte: as igrejas estavam espalhadas sobre cidades. Éfeso, Macedônia, Filipos, Corinto. Essa perseguição foi em Roma, tá certo? Para os cristãos em Roma. Foi uma perseguição local. Muitas vezes a gente tem ideia que os cristãos estavam, mas não era assim. Aqui foi Roma. Então os cristãos que estavam em Roma foram perseguidos. E por que teve essa perseguição de Roma? Teve um incêndio, né, em toda a cidade romana, e quase todas as cidades, as casas queimaram e teve desastre. Quais foram as únicas casas que escaparam do incêndio? Dos cristãos. Falou, opa, peraí, os bonitos ali não tem incêndio? Opa, tem alguma coisa errada. Muitos historiadores dizem que foi o próprio Nero, que ele se aproveitou da situação, ele causou incêndio, só que ele precisava de alguém para botar como culpado, culpou os cristãos. E aí começou a pegar cristão, colocar como tocha acesa, ia lá, queimava, perseguia de tudo que é jeito. Nesse contexto também dizem que, assim, dentro da história, que Paulo, Pedro teriam sido martirizados nesse intervalo, tá certo? E aí, depois disso, a gente vai ter o desenvolvimento do período patrístico. Agora, o que é importante é o seguinte: o período patrístico na história vai durar mais ou menos até o 800. Porém, esse aqui que eu estou falando é o período patrístico. O que eram os patrísticos, assim, os pais da igreja, que a gente chama de pais da igreja? Eram bispos. A sua maioria eram bispos ou apologetas, alguém que estava lutando pela doutrina, lutando pela igreja. Porque aí os apóstolos morreram, o último apóstolo, o apóstolo João, né, morreu, então tiveram os discípulos dos apóstolos. Então os primeiros pais da igreja a gente chama de pais apostólicos, porque tinham contato com os apóstolos muito cedo. Inácio, que, segundo a tradição também, ele foi discípulo de João. Clemente, que foi discípulo de Paulo, e todos eles escreveram cartas para a igreja, que a gente tem esse registro, de Clemente, de Inácio, Policarpo. E é muito interessante, irmãos, para quem quiser ler, porque eles vão pedir exatamente clemência, vão pedir exatamente que a igreja continue sendo o que ela sempre foi, não indo contra as autoridades. Muitos queriam se revoltar, muitos, porque é normal, natural, ser humano. Você vê alguém matando tua família, você vê alguém, é normal você querer se revoltar, tá errado, vamos defender. Ele fala, irmãos, lembre dos seus apóstolos, lembre dos seus profetas. É valoroso para o cristão que está sendo perseguido, porque grande é o vosso galardão. Inácio, Clemente vão defender principalmente isso, contra essa insurreição, e a ideia de ter comunidade. E aí um deles, que é Inácio, que um dia foi profetizado, ele começa a falar o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção na frase dele. Ele fala assim: a igreja é católica. Foi Inácio isso aí. O que significa católico? Alguém sabe? Universal. Por que é universal? É um corpo só, né? Porque não tem grego, não tem judeu, não tem etnia, não tem gênero, não tem gênero no sentido de todos são iguais perante Cristo. Não tem um melhor do que o outro, não tem um mais ser humano do que o outro. Todos têm o mesmo valor. Então a igreja é católica, a igreja é para todos. Ele fala isso. E a partir mais ou menos do século II ali, metade começa a falar: bem-vindo à igreja católica. A igreja católica é a igreja de todos. Cada cidade... aí, o que acontece? No primeiro século, você tinha a ideia do presbítero e o bispo, principalmente no Novo Testamento, eles tinham basicamente a mesma função. Tinham ali, eram iguais, tinha um bispo e presbítero. No século II, começa a desenvolver o bispo metropolitano. O que era isso? Então,
só para explicar para os irmãos, e por que do contexto, entendeu? O que acontece? O século II começa a surgir começa a crescer, na verdade, não é que isso surge já no primeiro século, começa a surgir vários movimentos à parte do cristianismo. Não tem ainda uma doutrina pré-fixada. Então tem gente que entende que Jesus, por exemplo, não nasceu de uma virgem. Jesus nasceu de José, Maria, e ele era um homem como nós, só que ele foi alguém especial, que foi adotado por Deus naquele momento do batismo. Esses são os ebionitas, vem de Ebion. Ebion significa pobre, pobreza. Eles falam que eram descendentes lá de Atos 2, aquelas pessoas que davam tudo para a igreja, que davam tudo para os apóstolos. Então, essa é a ideia dos ebionitas, de pobreza. Os ebionitas negavam a parte divina e a parte, por exemplo, do nascimento virginal de Jesus, certo? Depois a gente vai ter também depois vários movimentos gnósticos que já negavam o contrário, negavam que Jesus veio com carne, porque carne representava pecado. Então, essa ideia de carne, né, que a gente tinha, não, na verdade Jesus parecia humano, mas não era humano, né? Ele era Deus ali que estava, porque ele veio nos livrar da carne, porque tudo que é material, matéria, isso aqui é, na verdade, é o demiurgo, era o Deus mau, era algo que o diabo colocou, isso. Era a ideia que ele colocou para a gente aparecer, mas a gente tem que fugir da matéria. Então a ideia é se espiritualizar através de um conhecimento místico, através de um start, de revelação. Só que esse conhecimento, para você ter, você precisa cada vez mais se centrar e ter um conhecimento secreto. Esses eram os vários, tinham vários, podia falar. Então, por isso, surge a importância da patrística, que cada vez eles vão falar o seguinte: fiquem com o bispo. Por quê? Nesse intervalo, a Bíblia não era como agora, então fechadinha aqui assim. Eram raros, os papiros eram muito caros, então um outro tinha papiro. Ainda não tinha essa relação dos 27 livros. Tinha muitas cartas de Paulo que já liam, mas não tinha só o cano. De Mateus, Apocalipse. Não tinha ainda fechado. Já tinha essa ideia dos 4 evangelhos, já tinha a ideia de muitas cartas de Paulo, porém, ainda não tinha essa ideia de todos os livros, qual livro é inspirado, qual livro. Por isso que foi importante esse desenvolvimento. Então você vê assim, que a heresia, ela provoca a ortodoxia, é um movimento contrário. Por exemplo, Marcion, que foi um herege também da história da igreja, ele falava o seguinte: esquece o Velho Testamento, esquece qualquer ideia com os judeus, a gente não tem ideia nenhuma. Jesus, na verdade, veio trazer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, e eu vim trazer um Deus bom. Então agora ele fez o próprio cânon dele. Ele escolheu 10 cartas de Paulo, e é claro, as partes que eles elogiavam os judeus ele ia tirar. E mais o Evangelho de Lucas, porque Lucas, ele era gentil, né? Não era judeu. Então ele pegou o Evangelho de Lucas, mais 10 cartas de Paulo, 11 cartas ao total, era o cânon dele. E aí ele vai falar para isso que ele pergunta para Policarpo, um dos patriarcas da igreja: você não me reconhece como filho? Sim, reconheço. Eu conheço como filho do diabo. Falam que ele falou isso para ele, porque você está deturpando a palavra de Deus. E as pessoas eram muito duras na palavra. Hoje a gente pensa em falar, mas quando a gente pega as cartas, eram palavras bem animosidades. Interessante que você começou falando que aquele que não conhece a história retorna para ela. Isso. Eu tenho aqui, eu sigo vários canais no Telegram. Lá tem um canal chamado Euronews. Esse canal Euronews, no Telegram, ele fala isso. Ele fala que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus que era o diabo, era o Deus mau, e Jesus veio para trazer a verdadeira palavra, a verdadeira revelação, e o Deus do Antigo Testamento não era o Deus verdadeiro, era o Deus mau, causando essa divisão e essa descontinuidade da história. Então, assim, é realmente isso. Se a gente não conhecer a história, tem que se voltar. E as palavras que eles falam e os textos que eles utilizam para falar, se você não conhecer realmente a história da Bíblia, do Antigo Testamento, por que aquilo aconteceu, por que aquelas histórias aconteceram, das mortes, por que aquilo aconteceu, você vai cair no papo dele, porque realmente, você vê lá no Antigo Testamento, várias mortes, várias matanças, e você vê no Novo Testamento Jesus falando, dá outra face. Parece que é 2 deuses diferentes, né? Então, a gente pensa assim, tá falando bobeira, tá falando...
Nada a ver. Não, mas é verdade, a gente precisa conhecer. A gente precisa entender quem é o Deus da Bíblia por completo, porque é o mesmo Deus, é o Deus que não há mudança, não há modificação. Né? Nós estamos trabalhando com uma sociedade. Deus, ele não veio para mudar a sociedade, porque Jesus falou que o meu reino não é desse mundo. Então Deus não vai para mudar a sociedade. Agora você vai ser tecnológico, pode ver que ele não tem tecnologia. Não, agora você vai deixar de ter escravo, você vai deixar de ter isso, você vai deixar, agora você vai ser socialista, agora você vai ser capitalista. Deus não está nem aí para isso. Deus, ele quer que o que aconteça no mundo, você ame a Deus acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, você aborreça o pecado. Então, no Antigo Testamento, a sociedade era uma outra. Para você morar aqui agora, tu tinha que lutar para continuar nessa terra, porque senão vinha outro rei de outro lugar, ia lá te pegar tudo, pegava tudo. As mulheres eram estupradas, como eu falava, perdiam casa, perdiam tudo. Era assim que era o reino antigo. Então, eles falam isso, que Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, isso é interessante. Então, você vê que as coisas tendem a se repetir independente da... Então, só para avançar, então, por isso teve esse desenvolvimento do bispo metropolitano. Qual que era o bispo metropolitano? Ele vai reunir com os presbíteros, né? Mas ele era o representante. Por exemplo, Inácio era bispo de Esmirna. Então, as cidades ali reuniam e ele, não é que ele ficava acima de todos, não. Ele era mais um presbítero, mas ele reunia. E quando precisava reunir com os outros bispos, eles se reuniam e conversavam sobre o que estava falando, quando dava, né? Porque eles eram perseguidos, estavam sob ambiente de perseguição. Então, por isso teve esse desenvolvimento dos bispos e presbíteros. Aí já teve uma separação no século II entre o bispo e o presbítero, tá certo? Então, depois, irmãos, olha só. Aí então teve essas controvérsias teológicas, que nem eu falei com vocês, que eram diferentes, e teve 2 eventos aqui, ó. Aí agora sim, perseguição de Décio, em 250 depois de Cristo, e perseguição do imperador Diocleciano. Principalmente começou de 285 até 304. Esses 2 períodos, a perseguição foi bem, assim, foi algo do Estado, que o Estado ia lá e contratava. Por exemplo, Décio, ele acreditava, ali estava chegando mais ou menos 1000 anos, mais ou menos, de fundação de Roma. Então ele falou, nós temos que limpar, a gente está com muito cristão no Império, vamos esvaziar, vamos queimar tudo, vamos para todos. Então ele começou a fazer decretos que todos, como que ele fazia isso aqui, ó? Eu dou decreto aqui para todo mundo, ó. Você vai ter que dar, vai lá e fazer um culto ao imperador. Botava a estátua do imperador e acendia um incenso. Literalmente é uma adoração ao imperador, certo? Só que é o seguinte, dessa vez eu vou ver. Quem tiver, eu vou anotar. Ó, Biraci, como é que é teu nome mesmo? Felipe, deixa eu ver se tu fez. Você fez? Beleza, filho. Vai lá, você pode voltar a adorar seu Jesus, só tem que adorar teu imperador, tá beleza? Aí você volta. E o cristão tinha que anotar, eles eram anotados. Muitos cristãos que tinham recursos, porque tinham, eles conseguiam lá e pagavam para fazer um jeito e não iriam. Mas muitos não adoravam. E o que acontecia? Eram mortos. Né? Só que assim, a gente tem a ideia que todo cristão realmente não negou Jesus, mas não é verdade. Tinha cristão que negaram, que ficava com medo de morrer, ficava... Depois Deus vai me perdoar e fazia. Não, isso aí também é comum, isso aí tinha. Então, isso criou uma questão, uma controvérsia chamada controvérsia donatista. Porque assim, ó, o cara traiu Jesus, assim, negou Jesus. Beleza. Fica com isso aí, depois eu vou falar à frente disso aí. Mas ele sobreviveu, principalmente aqui, ó, Diocleciano. Nesse período aqui, que ele começou a ser mais. Ele começou a falar. Era escondida, eram muitas cartas, muitos copistas que copiavam para depois isso sobreviver, se manter no Novo Testamento. Só que quando o imperador Lili pegava as cartas de pau, o que ele fazia? Queimava, rasgava, largava tudo. Ele queria acabar com o cristianismo. Aí daqui a pouco eu vou torturar o Biraci, até ele falar, onde está as cartas, onde está a cara? Ele falou, não vou negar, não vou falar, então eu vou te matar, vou matar toda a tua família, tá bom? Tá bom, mata, mas eu não vou te entregar, beleza? E agora, ele não deu certo, agora vamos no Birajara. Birajara, onde é que tá? Primeira vez, não. Birajara, eu vou te matar. Tá ali. Então tá ali. Então, ele foi e entregou as cartas. Muitos eram mal vistos pelos cristãos. Os cristãos oravam, esse é um apóstolo, é um traidor, certo? Traiu, mas ficou vivo, né? Ficou vivo. Quero que vocês gravem isso, porque depois, em 313, teve o Edito de Milão. O que foi o Edito de Milão? O imperador Constantino deu liberdade de culto aos cristãos.
Aí tem uma tradição porque assim, a mãe de Constantino era cristã, era uma escrava cristã, né? E ele está em guerra, e está na ponte. Ele escuta uma voz, fala assim, ó, ele vê uma cruz no céu, isso é tradição, tá? Tô falando, que ele vê uma cruz no céu, e ele fala, ó, sobre esse símbolo você vencerás. Ele pega uma cruz, pega para todos os soldados colocarem a forma de cruz e vai para a guerra, e ganha a guerra. Então ele entende que Jesus era o segredo para o Império Romano vencer. E ele usa muito isso, dos cristãos sobreviverem na perseguição. Ele nunca tinha visto isso. Então essa era a ideia que ele tinha de voltar para o Império Romano, porque o Império Romano estava sob ataque de muitos bárbaros. Tudo que é império que chega ao teu auge, ele tende a decair, tende a ser atacado. Ele fala, ó, vou unir o Império Romano sobre o cristianismo. E aí quando acontece isso, irmãos, o que acontece? Quando acontece o Edito de Milão, e acontece, tá beleza, agora tem liberdade de culto. Opa, agora a gente pode se reunir, né? Biraci, Birajá, pode chamar todo mundo, que agora a gente pode se reunir. Peraí, o Filipe entregou as cartas pro imperador. Ah lá, o irmão, é Márcio, né? O irmão Márcio? O irmão Marco, ele negou Jesus, porque ele não queria morrer. Eles não podem fazer mais parte do corpo de Cristo, não. Negativo, né? Não pode. Então criou a primeira controvérsia donatista. O que fazer com aqueles que negaram a fé? Eles vão ser perdoados, voltar para Cristo ou não? Por quê? Porque quando Donato ele começa a usar o seguinte termo. Tinha gente ali, tinha de posse, que virou bispo. Que mesmo tendo negado Jesus, depois virou bispo. Falou, mas o cara não tem que ser reconhecido de fora? Ele vai virar bispo mesmo? Aí tinha muita gente que se revoltou e foi para outra parte. Não concordo com isso não. Então, aquela ideia já começou a cisar. Tá certo? Eu vou falar agora de algo que era muito, principalmente para teologia, que eram duas escolas que se desenvolveram, que era a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. A escola de Antioquia é latina, Roma, e a escola de Alexandria é grega. Por que é importante isso? Porque a escola de Antioquia, eles tinham um método literal. Não, o que está escrito. Não tem que inventar nada, não tem que, vou fazer uma alusão. Agora, já a escola de Alexandria, ele usava muito o método alegórico, tudo era alegoria. Aí tá no inferno, isso aqui não era isso aqui, na verdade todo mundo vai ser salvo. Então, quando a gente tem a ideia que hoje, muitas pessoas, o pessoal está fazendo... Quem deu origem a isso foi Orígenes. E esse cara era muito bom e era muito intelectual. Ele tinha uma Bíblia chamada Hexápla. Ele pegava a Bíblia, porque ele 6 idiomas. A Bíblia era normal, depois do latim, grego, hebraico, então hexápla mesmo, tinha 6. Ele escreveu muito livro, muita coisa. Teve muita coisa boa, muita coisa ruim. Então, porque por ele escreveu muita coisa, a gente fala o seguinte, quando ele era bom mesmo, acertava. Mas quando ele era ruim, irmão, ele, por exemplo, criou uma doutrina chamada apocatástase. O que é apocatástase? Todo mundo no final, todo mundo vai falar de Deus e vai mandar pro inferno, vai. Mas no final, coitado do bichinho, tá ali. Até o diabo tá ali, mas volta todo mundo, vem pra cá. Então, essa é a ideia do universalismo. No final, todo mundo vai ser salvo, certo? E também da alma, pré-existência da alma. Então, aconteceu, dentro daquela forte de brigas, né, que estavam tendo na igreja, porque agora estava sob ambiente de perseguição. Agora não, agora a gente pode se reunir. Mas peraí, a gente não tinha muito contato. Agora estou vendo que o Biraci está pensando de um jeito diferente de mim, o Birajá está pensando de um jeito diferente de mim, e mesmo assim está tendo controvérsia. Agora o que a gente faz para resolver essa controvérsia? O Constantino falou, beleza, agora tem um cristão, mas agora está dividido. E a principal questão foi a maior questão, né, que a gente teve, foi a questão ariana, foi a controvérsia ariana. O Ário é aquela coisa do... Tem uma frase aqui que eu li no livro, deixa eu lembrar exatamente como é que é a frase que fala. O amor excesso pela palavra te deixa, às vezes... Tem pra gente que quer ver tão da palavra que às vezes... Não é exatamente essa palavra não, mas eu vou tentar entender o significado. Ele quer a todo custo brigar pela doutrina, que ele começa a passar por cima da própria palavra para isso. Vocês vão entender o que eu vou falar. O Ário, ele tinha medo que o paganismo, que era voltasse para dentro do cristianismo. Porque muitas pessoas entendiam Jesus como Deus, mas falou, não pode ter 2 deuses. Não pode ter um Deus para cá, tal. Falou, não, na verdade Jesus é Deus, mas ele não é igual a Deus. Então ele é divino, mas ele foi criado. Então a ideia que Jesus foi criado veio de Ário.
Então, por conta disso, veio o Concílio de Nicéia. Tá aqui. Concílio de Nicéia em 325, porque ele estava dividindo. Então, alguns se chamavam católicos, outros arianos. E o arianismo era muito forte, porque o Ario, embora ele era um dos pregadores versáteis, ele gostava de pegar a doutrina dele e botava em hino, botava em música, e botava na boca do povo. E o povo começava a falar a doutrina perfeita, e isso se espalhou muito fácil. E começou a ameaçar o cristianismo, em um racha. Cristãos e arianos, católicos e arianos. Então veio o Concílio de Nicéia, foi aquilo que a gente falou do Concílio de Nicéia, que aí foi resolvida a questão ariana. E aí começou o desenvolvimento da ortodoxia. Ou seja, o que a igreja pensa oficialmente como doutrina. Então aí desenvolveu a Trindade, a doutrina da Trindade, que na verdade começou lá com o Tertuliano, mas ali fixou a doutrina, por exemplo, da Trindade que a gente vai ter, fixou céu, inferno, todas as coisas, doutrinas basicamente que a gente tem. E começou a dar início também a alguns livros, apesar que não falou no Concílio de Nicéia, todos os livros inspirados, mas você já tinha a ideia dos 27 livros. As dúvidas ainda eram em 2 João, 3 João, 2 Pedro, Tiago, Hebreus e Apocalipse. Eram 6 cartas que você ainda tinha, mas 22 era certo. 22 não, 21 eram certos. Então esses daí foram os antilogomenos, ou seja, você disputava o que era ou não. Aí, irmãos, então aqui você tem a ideia do credo niceno, né, que é o Homo que finaliza basicamente em Constantinopla. Aí o imperador Teodósio, só o imperador Teodósio, no ano 380, ele assina o Édito Tessalônica. Aqui, em 380, de fato, aqui a gente vai começar realmente a Igreja Católica Apostólica Romana. Que a Igreja Católica a gente entendeu, certo? O que é a Igreja Católica? A Apostólica vem da tradição dos apóstolos. E Romana porque... Deixa eu pegar para vocês, o que acontece? Cada vez... Lembra que eu falei que tem bispo em cada cidade? Cada vez mais a cidade de Roma tomou uma proporção. O que aconteceu com o bispo de Roma? O bispo de Roma, né? Ele tinha um bispo lá, certo? Na cidade de Roma. Cada vez mais ele ficou com proeminência. E tinha uma ideia, essa ideia da tradição da sucessão apostólica, era uma ideia verdade, só que não era como se fosse, um bispo romano é maior que o bispo de Éfeso, ou maior, não tinha essa ideia ainda. Mas tinha que o bispo de Roma, ele tinha uma ideia principal, então a igreja romana, a sede está em Roma, tá certo? Então se desenvolveu a ICAR, que a gente conhece. E muito aqui, cada vez mais vai ter essa ligação entre igreja e Estado romano. O Estado romano, a Estado romano, ele podia qualquer religião, mesmo antes do Edito de Teodósio, 380, todo mundo podia, se eu quiser, você quer ser pagão, tá, problema é teu, você vai continuar, mas o imperador é cristão. Geralmente as pessoas viraram cristianismo, mas ainda podia. A partir de 380 eu falando, tu vai ser cristão. Agora tu vai ser cristão mesmo. Se você não quiser que é cristão, tu vai ser expulso. Certo? Então o império ele queria transformar, cristianizar. A partir de 380, a ideia é expandir o cristianismo. Certo? Então começou a ideia de missionários para os povos bárbaros. Isso os arianos antes já tinham feito com os godos, visigodos. Por isso que eles, quando foram fazer a ideia de missões, eles começaram, na verdade, a reevangelizar. Né? Irmãos, então, aqui o que a gente tem é um resumo. A igreja até se transformar em igreja católica. Então aqui, ó, a gente vai ter ali a morte de Cristo. 64 vai ter a perseguição, em 70 a destruição do Templo de Jerusalém, 303 a gente vai ter ali o Constantino dando liberdade de culto, no Edito de Limão, em 325 o Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico, que os bispos se reúnem para decidir o que é a ortodoxia, em 380 a gente tem o Edito Tessalônica, vai transformar realmente o Império Romano em católico, em cristão. Irmãos, até aí, alguma dúvida aí? Não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Até então, a supremacia do bispo de Roma não tinha Ele acima dos bispos, não. Ainda não. Não, mas tinha essa ideia que o bispo romano era importante. Ali tinha 5 cidades em disputa, né? A gente vai ter Antioquia, Alexandria, Jerusalém, nem tanto assim, mas Roma, principalmente, Milão, Constantinopla. Então, mas Jerusalém é alguma outra coisa, mas Roma ainda tinha uma equivalência maior, né? Fala aí, pode falar, Manuel. Como é que surgiu o Papa? Como surgiu o quê? O Papa. Boa pergunta. Como que surge... Falam que foi Pedro, né? Como que surge essa ideia do Papa? Vamos ver isso aqui, a gente vai ver isso aqui, olha só. Vamos lá. Então a gente vai ter as missões evangelísticas. Boa pergunta, a gente vai ver isso aqui. Como foram as missões dos povos bárbaros
Aqui você tem a divisão entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Então, o Império Romano do Ocidente, a capital era Roma, o Império Romano do Oriente era Bizâncio, né, que a gente tem hoje Istambul, que era Constantinopla, que a gente tem hoje Istambul, que a gente na Turquia hoje, isso aí mesmo. E aí você tem o desenvolvimento do poder do Papa. O que acontece? Depois disso, cada vez mais ou menos no ano 441, a gente vai ter essa ideia do bispo romano ser chamado de Papa. Papa significa grande pai, que a gente vai ter essa ideia. Essa ideia é do quê? Começa a desenvolver a ideia que Pedro foi o primeiro Papa, né? E isso foi transmitindo sucessão apostólica. E ele era o grande defensor da Igreja Católica. Por quê? Quando o Império Romano divide, era assim, ó, isso aqui tudo é Império Romano, né? Mas agora falando, ó, os bárbaros começaram a invadir o Papa. O Império Romano do Oriente, ele continua, que é Bizâncio, capital lá, que é Constantinopla, ele sobrevive. Mas o Império Romano do Ocidente, ele cai para os povos bárbaros. E aí o que faz? Não tem mais a figura do imperador ali. Quem que era a figura central? O bispo de Roma. O bispo de Roma, ele era tão responsável pelo poder espiritual quanto temporal. Significa que, olha, vamos supor que eu seja o bispo romano, então eu estou cuidando da igreja, mas eu tenho que falar com os povos pagãos ali. Fulano, nós vivemos em paz, então nós somos, então se vocês ficarem em paz, vocês vão poder viver aqui com a gente. Então ele era o político, era o que fazia. Então o povo tinha essa ideia do Papa ter esse poder político. Começou a crescer a ideia do poder dele. Mas esse poder político era um poder real, administrativo, porque ele conciliava. Mas cada vez mais ele tinha esse poder. E o que acontecia? Muitas missões, muitos povos bárbaros eram evangelizados. Eles viraram o quê? Cristãos. E logo, aquele bispo, ele também via como um papa, via como um pai. Tá certo? Ao longo dessa evangelização, dessas missões, muitos povos bárbaros tinham dificuldade com o cristianismo. Porque eles eram acostumados a vários deuses. Vamos pegar vários deuses ali, vários deuses guerreiros, né? Vários deuses. E eles gostavam daqueles caras que eram mártires. Então, pô, só que cadê? Não estou cultuando nada, não estou vendo. Pô, cada vez mais teve uma ideia de criar imagens para você. Não, você. Fulano era o mestre da fé. Mas ainda não era a ideia de veneração, era a ideia de você lembrar da pessoa, certo? Respondeu então, Emanuel? Como que surge essa ideia do Papa? Certo? Uma coisa aí, mais irmãos? Não? Então, teve o desenvolvimento de novas tradições. Essa virou a tradição romana. Essa foi a tradição que foi desenvolvendo. Então, essa daí é mais ou menos o que sobrevive nessa ideia, dessa parte da igreja antiga, com os povos, cada vez povos bárbaros, mais sendo evangelizados, cristianizados. Aí quando a gente entra na Idade Média, a Idade Média acontece justamente quando, historicamente, a gente coloca como o fim do Império Romano do Ocidente. E aí começa a ver um monte de povo bárbaro, aí começa o declínio das cidades. A cidade começa a inexistir, a habitar. E aonde que os homens vão? A maioria vão para o campo. Campo a gente chama de feudo na época. Feudo é a mesma coisa que campo, tá certo? Então os povos vão para o campo. Então a igreja medieval tem tudo a ver com... Aí já começou a ideia a força do muçulmano, né? Não, mas ali 630, ele começa a ficar... Mas a força maior mesmo é no ano 732, aí começa. Aqui... Os otomanos, né? Aquele canal. Tem água ali, irmão. Água e banheiro tem ali. E, irmãos, aí começa essa ideia. Quem já ouviu falar nisso aqui? Feudalismo. Já ouviu falar no feudalismo? O que é o feudalismo? É o sistema econômico. Hoje a gente tem qual sistema? Capitalismo. Mas nem sempre foi assim. Você vai estudar isso aqui. Já estudou? Não. Tem uma pergunta aqui. Pode falar. Quando se discutiu e se discriminou os evangelhos considerados apócrifos, quais foram os critérios dessa separação? Boa pergunta. Então, o que acontece? Vera Lúcia. Obrigado. Vera Lúcia está sempre participando com a gente. Está sempre participando aí com a gente. Boa pergunta. Então, o que aconteceu? Como eu falei lá atrás, voltando lá atrás, né? Depois do Concílio de Nicéia, cada vez mais eles tinham a ideia que os 27 livros eram inspirados. Qual foram os critérios que se usou? 3 critérios. Primeiro, apostolicidade. A carta, aquela carta lá,
tinha que ter sido por um apóstolo, alguém muito próximo ao apóstolo. Tá certo? Então, por exemplo, Romanos, né, a gente fala, foi escrita por Paulo, mas quem escreveu ela, quem era o anunante, lá era Décio, né? Era Décio que era o anunante. Acho que até está escrito isso, né, lá em Romanos. Se você olhar lá, estava escrito lá. Está escrito isso lá. Mas ele estava perto de Paulo. Paulo estava ditando ele ou alguém muito próximo. Então, um escriba, né? Exatamente, era anunante que a gente chamava. Então, primeiro critério, a apostolicidade. Tinha que estar próximo ao apóstolo ou bem próximo. Segundo critério, universalidade. Essa carta não podia ser só para aquela comunidade. Tinha que ser amplo geral para a igreja. De uma forma que a igreja pudesse se beneficiar. Não era algo assim local, eu vou falar, fulano não pode estar meio porque tá com problema, tá com doença. Era algo, a ideia era ser doutrinário, né? Isso, universalidade. E a terceiro critério, canonicidade, que é o mais importante. Ou seja, se está escrito aqui que Deus é amor, não pode ter uma outra carta escrito que Deus é ódio. Vai estar contradizendo o que ele escreveu ali, tá certo? Então, se está escrito assim, não devo matar, não vai ter outra carta falando, não, você pode matar sim. Não pode ter uma coisa contradizendo o outro. Então, esses foram os 3 critérios para estabelecer os 27 livros que a gente tem hoje. Quando que a gente começa a realmente escrever? Em 300, isso aí começa em 367, quando Atanásio, ele escreve uma carta pascal. Na época da Páscoa, ele manda para as igrejas recomendando que os 27 livros são vistos como canônicos. Aonde começa a provar mesmo foi 397 no Concílio de Cartago. Foi mais um Concílio de Cartago que aí sim definiu os 27 livros do Novo Testamento. Os do Antigo Testamento, a gente só pegou os livros que eram escritos pelos judeus, aquilo que era aceito pelos judeus, e trouxe para a gente. Então eles já reconheciam que eram canônicos. Na época de Jesus já tinha aqueles livros fechados. A gente só pegou e trouxe. Não teve nenhuma discussão no Antigo Testamento. A discussão foi no Novo Testamento. E basicamente em cima de 6 cartas ali que tinham dúvidas ainda. Interessante que ela falou sobre os apócrifos, né, que ela queria entender. Os apócrifos, até na Igreja Católica, hoje que já... Eu não lembro agora se você vai saber mais ou menos a data que canonizou mesmo ele, mas Não. quando... Foi, a gente fala na reforma, foi no Concílio de Trento. Os 7. Os 7 são o Concílio de Trento. Mas quando houve aquela a tradução da Vulgata, o próprio, que eu esqueci o nome dele, Jerônimo, ele colocou lá que aqueles 7 livros, 7 livros, né? Isso. Eles não são canônicos, eles são apenas para você, histórico. Houve um pedido para um papa para que fosse escrito, ele foi lá e falou, não, tem esses livros aqui... Na verdade foi o imperador que começou. O imperador, isso. Então, tem aqui, mas tem esses daqui que a gente pode ver como histórico, não como canônico. Sim. Você pode consultar ele como fonte histórica, mas não é canônico, porque não era universal para as igrejas, né? Isso nunca aí. foi. Tá bom? Tá respondido aí? Pode virar aí, fazendo falou. Então, feudalismo. Olha só, crianças principalmente, olha como que era a ideia de... Não é cidade, é feudo. Olha como que acontecia. Olha, aqui, esse castelo aqui, que a gente conhece bastante castelo, né? Quem morava aqui? Era o nobre, o cara que era o rei, não era isso? Que era o dono da terra. Aí aqui, olha só, aqui é a casa do senhor feudal. Aqui atrás, olha, esse número 1 aqui era a reserva, era o manso senhorial, que estava descansando a terra. Então, aí depois, o 3 era o manso servil. Aqui, ó, eram as terras que as pessoas cultivavam. Eram as terras do manso servil. Ou seja, tinha as terras aqui que cultivavam para o senhor. Cultivava ali, vamos lá, arroz, feijão, trigo, milho. Eram basicamente uma economia de subsistência que a gente tem na América Latina. Mais à frente a gente vai responder isso como plantation, né? Aquela ideia do colher. E o número 4 era as terras comunais, ou seja, terras que os servos podiam ir lá e colher. Tá certo? Então aqui você tinha uma sociedade bem estamentada. Eu vou ver aqui, ó. Aqui você tem a ideia de uma sociedade medieval. O primeiro estado era o clero, que era o clero, que era o bispo na igreja, que era os presbíteros, que era a ideia, e cada vez mais foi uma ideia de separando as ordens, tá certo? O papa, o arcebispo, o bispo, esse era o chamado clero. Ele é responsável por quê? Por orar pelo estado. O segundo estado era a nobreza, as eleições políticas, os reis, eles estavam abaixo do clero, porém eles davam como autoridade de Deus. Então eles defendiam tudo aquilo, ele era o homem da guerra. Ah, tá alguém aí invadindo aqui, o nosso feudo, vamos lá, vamos embora, pega minha arma e vamos que vamos. E o terceiro estado, quem era? Os trabalhadores, os servos. Os servos. Então você tinha os servos, os nobres e o clero. Essa era a sociedade estamental. E aí,
Por que isso é importante pra gente entender? Esse cara aqui, o Clera, ele vai passar do princípio, ó, esse cara aqui, que ele vive pro trabalho da terra, ele não tem condição de ler a Bíblia, não. Não tem condição de interpretar a Bíblia, de ver. Isso é difícil pro sacerdote, imagina pro homem comum. Então, vamos continuar nossa língua em latim, e vocês apenas sigam o que eu falar. Ó, senta, levanta, faz isso, faz aquilo. Quem foi numa missa, que às vezes você conhece, pode falar mais que eu, na missa católica geralmente vai ter um momento na adoração, que levanta, né? Mas só começou o culto da forma da nossa língua mesmo, foi no século passado. Até então, a missa, que eu acho que bem mais antigo aí, de repente já pegou, uma missa em latim, que ele vai falar na língua latina ainda. Falava mesmo, mesmo sermão também, não entendia nada. Ainda tem, ainda. Não, tem algumas igrejas que tem, mas assim, de uma forma geral, não, isso acabou. Mas Era tudo latim, ninguém entendia nada. não, ninguém entendia nada. Só falava Não, mesmo. aqui era só. Você sabia só o senta, levanta e saber as regras. Ó, agora vai falar, e tudo que eu vou te falar é verdade. Você aceita. Então a igreja desenvolveu o seguinte: as autoridades. Aí você tem a Bíblia, mas você tem o magistério da igreja e a tradição. A igreja católica já da Idade Média, isso aí eu já estou falando já de 600, 700, já estou avançando até o século, então até 900. A ideia é que eu tenho 3 fontes de autoridade. Até hoje a igreja católica pensa dessa forma. Eu não tenho só a Bíblia de autoridade. A Bíblia é uma fonte, mas eu tenho o magistério da igreja, que é a tradição, ou seja, que foi passado de geração, e realmente é uma tradição grande. Lá atrás, da geração a geração, sempre foi feito assim, sempre foi feito assim. Sempre teve o batismo de criança, sempre vai continuar assim. Não vai mudar e o pessoal vai acolher. Então, magistério, Bíblia e tradição. Essas são as 3 fontes que estão em pé de igualdade. Né? Um maior, um sobrevive. A ideia da igreja católica é essa. E eu não estou falando nenhuma mentira, você que é católico que estiver olhando, pode pesquisar o que eu estou falando, pode perguntar a qualquer É católico. interessante que não é mentira. na doutrina não tem um maior do que o outro, mas acaba que a Bíblia fica. Acaba que a Bíblia fica abaixo, né? É, porque assim, o homem comum, esse cara aqui, ó, ele não tem capacidade de interpretar. Então eu preciso de alguém que interprete para mim. Quem vai interpretar? A igreja. O que a igreja falar, tá Será que não valendo. voltaram para isso hoje em dia? É isso que eu quero que vocês façam hat-trick aqui. Fazer o link, né? Exatamente. Então, olha só, isso aqui era só para eu falar. Não, mas voltaram para a torcida católica, não. Não, eu sei. Eu tô falando a sociedade como um todo. Então, olha como é que era a vida do trabalhador. Aquele cara que estava lá atrás. Ele vivia aqui, ó, pro campo, mas ele, por exemplo, ele tinha corvéia. Então, ó, você não está trabalhando na terra do seu senhor? Beleza, então você tem que trabalhar na terra do seu senhor. Tem que trabalhar na tua, mas tem que trabalhar na terra do seu senhor. A talha era um dos esportes, ou seja, o servo entregava uma parte da sua propriedade para o senhor. Tu está trabalhando na minha terra, meu Brasil. Tem que deixar uma parte aí para mim, né? Trabalho. Banalidade, você está usando meu. Pô, tô te dando uma enxada para tu trabalhar, cara. Não quer pagar, não? Vai pagar também. Me dá mais uma porcentagemzinha. Captação. O imposto pago, ó, quantos tua família tu tem? 1, 2, 3. Caramba, tem que pagar mais, cara. Você está sustentando muita gente aí na tua casa. Paga mais um pouquinho no teu agrícola. Tô pegando só tudo. Depois tinha a formalidade, ou seja, o imposto pago para ter autorização. Eu tô te dando essa autorização para você casar, cara. Tu quer casar? Pô, vou te dar esse favor, hein? Mas tem que pagar uma taxa. Então não é de graça. E a forçadeira, taxa cobrada para construção e reparo da muralha do castelo. Tô deixando. Cara, vou ter que me retirar, tipo, não em casa lá. Vai lá, meu irmão. Deu ruim na luz lá em casa, lá no poste, mano. Vai lá. E por último, você tem o quê? O dízimo. O tostão de Pedro, que é desenvolvido agora a partir do Conselho de Macron, né? A partir do Conselho de Macron, todo mundo tem que ser obrigado a pagar também a taxa para a igreja. Claro, não tem como. 10%. Ou seja, sobra o que para o trabalhador, na verdade, ele sobrevive. Olha o que sobra. Essa era a vida, irmãos, essa era a vida normal na sociedade. E esse pessoal aqui, ó, acreditava que isso aí tá ok. E aqui falaram que isso aí é a vontade de Deus. A ideia é que eles traziam é que isso era a vontade de Deus, quando isso é a vontade do homem. A gente pode se administrar da mesma forma, mas que falava que isso... Por que eu estou botando isso na cabeça de você? Porque eu estou falando bastante. Porque isso vai se desenvolver com muito tempo, essa ideia que o Estado, o primeiro Estado... Quando foi na época da Reforma, Lutero não pensava diferente também, ele acreditava que... Ele botou isso na cabeça dele, isso para tirar a tradição, uma coisa que é difícil tirar da cabeça das pessoas. Quando a pessoa acredita que foi falado dessa forma, é assim, assado. Por mais que você
volte para a Bíblia, ele entendia, Lutero mesmo entendia que era a vontade de Deus que o cara fosse servo, que não tivesse. E aqui você não tinha ascensão social nenhuma. O cara morria servo, nascia servo, morria servo. Nascia nobre, morria só. Não tinha essa ideia de servo, raramente isso aqui acontecia. Servo, casaco. E até tem esses filmes que vocês veem assim, ó, o plebeu, aquelas coisas da princesa casando. Isso é uma utopia. Era um caso ou outro de exceção. Era aquele sonho impossível, né, que não acontecia. Alguma coisa aí, irmãos, para falar? Não? Então, aí você começa a teologia medieval. Aqui é a ideia de Maria. A igreja vai desenvolver essa ideia de Mariologia. Aqui. Vou passar aqui. Como eu falei, teve o concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio ecumênico, né? Mas depois teve outros concílios. Ao total da história da Igreja Católica, nós tivemos 21 concílios. O último foi no século passado. Foi em 1962 até 1965. O que era um concílio? Lembra que a gente falou que era para discutir se uma doutrina é verdadeira? Com exceção desse último concílio, que foi para modernizar a Igreja Católica, eu vou falar, peraí, para a igreja, como que está acontecendo, a gente teve esses concílios aqui. No geral, as igrejas cristãs, elas adotam esses 4 primeiros concílios aqui. Tanto católicos, quanto protestantes, quanto ortodoxos, entendem esses 4 concílios aqui. Vou resumir, tá, irmãos, para não ficar muito grande, o que era a ideia desses concílios aqui, desse primeiro. O concílio de Nicéia decidiu que a ideia de cristologia, que Jesus é homem e Deus, certo? Que Jesus é Deus, a ideia é Constantinopla, fechou a Trindade. Então a ideia é do Espírito Santo. Nicéia, Jesus, cristologia, Constantinopla, o Espírito Santo, pneumologia. O Espírito Santo é Deus, uma pessoa. Então esses 2 concílios fechou a ortodoxia. O concílio de Éfeso foi falado o seguinte: Maria é mãe de Deus ou não? O concílio de Éfeso foi o primeiro a se instituir isso. Peraí, Jesus é Deus, não é? É Deus. Maria é mãe de Jesus? Então Maria é mãe de Deus. Aí se levantou, o concílio de Éfeso, você se levantava, era Cirilo e... fugiu o nome agora. Fugiu o nome do outro. Vou lembrar até o final. O outro que falava, fugiu o nome mesmo, que falava o seguinte, não, Maria na verdade não é mãe de Deus, é mãe do Filho de Deus. O que ele estava falando com isso? Ele estava falando que Maria é mãe da parte da natureza humana de Jesus, mas não da natureza divina. Entendeu? Mas a ideia do Cirilo, que defendia mãe de Deus, e a igreja como um todo entendeu, é que na verdade as 2 naturezas de Jesus, aí começou a se discutir a união hipostática. Como que as 2 naturezas? Na verdade ele tem 2 naturezas, mas elas se misturam. Não tem como separar a parte humana e a parte divina. Então ela é mãe de Deus, não no sentido de ter criado Deus, de ter gerado Deus, mas no sentido de que Jesus é 100% homem e 100% Deus, entendeu? É meio complicado, mas é mais ou menos isso, do concílio de Nicéia. O concílio de Calcedônia já definiu, por exemplo, a união hipostática, que Jesus tem tanta natureza, 100% homem e 100% Deus. É mais ou menos essa ideia. Então esses 4 concílios, no geral, são aceitos pela igreja. Aí quando foi o próximo concílio de Constantinopla, nesse concílio aqui, se decidiu que Maria sempre foi virgem, certo? Virgindade perpétua. Então se discutia isso, tinham pessoas que defendiam isso, já tinha a verdade, defendiam que Maria sempre foi virgem, que os irmãos de Jesus, na verdade, eram primos, né? E tinha pessoas que não, Maria teve Jesus, mas depois teve outros filhos. No concílio de Constantinopla, é que eu falo da tradição, base bíblica não teve, mas decidiu ali, o ortodoxo decidiu que Maria foi virgem para sempre, virgindade para sempre. No terceiro concílio de Constantinopla, também era uma questão cristológica, falava assim, ó, Jesus era homem, era Deus, mas ele só tinha vontade de Deus, ele não tinha vontade humana. Então ele só fazia a vontade de Deus, nunca teve vontade humana. Então isso aí foi visto como heresia, falar que ele tinha tanto vontade humana quanto vontade de Deus. E o último que é conhecido como os 7º concílios, o último concílio, então começou em Nicéia e terminou em Nicéia. O último concílio aqui de Nicéia, 787, foi a questão da iconoclastia. E essa questão é importante para a gente. A igreja cada vez mais teve imagens, né? Imagens da igreja. Começou a se levantar o pessoal dentro da própria igreja. O bispo falou, opa, isso é idolatria. Isso que vocês estão fazendo, vocês estão adorando imagens. E começou a quebrar imagens. Pegaram imagens de Maria, iconoclasta, aquele cara que estava sendo rebelde. Aí fizeram um concílio e falaram, opa, peraí. As imagens que estão na igreja não são para adorar, são para venerar.
teologia é isso. Na teoria, se você for ver isso daqui, depois até te mostro que assim, na teoria, você vai falar que os santos, a Igreja Católica, ela não entende que os santos são, que eles estão adorando, mas estão venerando. Qual que é a diferença? Latrel, que é o verbo adorar, você só deve a Deus. Mas o santo é um intermediário, entendeu? Então aquilo ali, a imagem, na verdade, você só está fazendo uma ilustração, mas você não está adorando. Essa é a teoria. Mas na prática, lembra que o povo não lia a Bíblia? O que aconteceu? O povo começou a se prestar gente de imagem, e aí começou esses caras que eram contra isso, foram chamados de hereges, e adotou a doutrina católica que a gente tem basicamente hoje. Certo? Uma pergunta aí, irmãos. Aí a gente vai entrar agora na Baixa Idade Média. Então a gente viu a Alta Idade Média. Então esse período aqui, tudo que a gente viu, foi a igreja no período medieval. Quando surge a Baixa Idade Média, o que acontece? As invasões, lembra daquelas invasões de Paulo de Barro? Começaram a cessar. Uma das últimas, por exemplo, foram os vikings, mas os vikings também foram cristianizados. Quando eles começam a ser cristianizados, querendo ou não, as invasões param, cada um fica no opa, fulano, tá beleza, eu vou ficar ali naquela terrinha ali e acabou, tá beleza, não vou mais brigar contigo não. Fulano vai ficar naquela guerrinha, e esses povos bárbaros deram origem aos povos europeus que a gente tem hoje. Por exemplo, os godos, os visigodos desenvolveram Portugal, Espanha, cada um foi desenvolvendo. Os anglo-saxões deram origem à Inglaterra, cada um foi dando origem a um povo específico, beleza? Então você vai estar na Baixa Idade Média. Acontece o primeiro cisma, que é chamado Cisma do Oriente, no ano 1054. Quem é esse cara aqui, ó? Alguém sabe? Esse é o... A função dele, fala. Ele é como se fosse o Papa da igreja... Isso, aqui você tem a Igreja Ortodoxa. O que acontece? Lembra que eu falei que a teologia do Ocidente é um pouco diferente do Oriente? Então, no Ocidente, quando você vai ter ali o bispo romano, você vai ter... Só que o que acontece? Qual o primeiro problema? Lá num daqueles concílios, lá de Constantinopla, quando a igreja fechou, antes estava escrito assim, ó, no concílio de Nicéia: nós creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, e creio no Espírito Santo, que procede do Pai. Estava escrito assim, procede do Pai, que é o Espírito Santo. Lá no concílio de Constantinopla, eles falaram que procede do Pai e do Filho. Essa é chamada cláusula filioque. A igreja ortodoxa começou a olhar os ortodoxos, a igreja ortodoxa não tinha igreja ortodoxa. Os bispos do Oriente começaram a olhar e falaram: opa, peraí, não estava escrito isso aí no concílio. No concílio era visto como se fosse escritura mesmo, que não podia mudar, é inegável, você não acrescenta nada. Uma vez que o ortodoxo, acabou. Então essa cláusula filioque que a gente fala, começou a falar: o bispo romano, peraí, vocês estão contra. Aí começou cada vez mais cisar entre o patriarca de Constantinopla e o Papa. Até que em 1054 eles tiveram a cisma do Oriente, que a gente vai ter, e aí separou a igreja ortodoxa, que hoje a gente conhece a igreja ortodoxa russa, né, que ele fica, é outra igreja ortodoxa grega, e igreja apostólica, a igreja católica apostólica romana. Então a gente tem a ICAR e a igreja ortodoxa. Essa é a cisão no catolicismo. Qual que é a principal diferença? A igreja ortodoxa é por esse patriarca de Constantinopla, que é sucedido, que pensa basicamente igual à igreja católica, porém eles têm uma tradição, vamos dizer assim, mais forte do que a igreja católica hoje. Por exemplo, tem lugares que eles continuam com a missa na igreja local mesmo, então não tem muito essa separação, entendeu? Mas eles podem casar, né? Podem casar, boa. A maior condição para separar foi a questão do casamento, né? Como que acontece isso? Vocês sabem quando que acontece que o padre não pode casar? Que o padre, o bispo... Se você olhar aí, nesse livro mesmo, eles falam. Ele fala, a igreja entende, eles falam isso hoje, né? Fala assim, ó, entende que não tem nada falando, biblicamente não tem falando que o bispo... Porém, nós seguimos o exemplo de Paulo, entendemos... Beleza, a Bíblia não proíbe nada, mas para você ser bispo, você tem que estar vocacionado e ser imitador de Cristo. Cristo era celibatário, Paulo é celibatário, e nós continuamos sendo celibatários. Essa foi meio que a desculpinha. Porém, vamos lá, vamos raciocinar assim, ó. Lembra do feudo? Aquele grandão lá? Então você tinha, a igreja era a maior detentora de terras, até hoje, que era a maior detentora de terras do mundo. Ninguém tinha tanto poder que na igreja. Porque os reis faziam o seguinte: opa, eu sou rei daqui, mas eu dou para o Papa, para o bispo romano.
Então essa terra pertence à igreja. Essa igreja pertence à igreja. Está escrito isso aí, não tá? É interessante que a desculpa, né, o texto colocado para não casar é porque Paulo não era casado. Não, assim, Mas é interessante que Pedro era o primeiro papa. Ele era casado. Ele era casado. Aí, essa é a questão, né, que vai falar mais para frente, mas essa é a questão de você não seguir a Bíblia como um todo para seguir uma tradição e tal. Que você pega você faz uma conta de retalho, quem é o juiz é você. Você que sabe o que é certo e o que é errado. Isso aí. Né? Aí a Vera Lúcia colocou aqui, né? Tem mais alguma pergunta? Não, tem uma constatação, né? Nos dias de hoje, as neopentecostais. Exatamente isso. Então, assim, das igrejas protestantes, eu vou falar lá na frente, então não vou pular não. Mas assim, só para contextualizar, olha só. Você tinha um feudo aqui, né? Terra aqui todo grande. E aqui eu tenho um padre aqui. Se eu caso, para quem que fica aquela terra ali? Vocês dois ali, ó. O Biraci é o padre, é o bispo dali. Tá picotando lá o som no celular. Tá ruim o som? Diz aí, melhorou? Melhorou? Acho que agora melhorou. De repente é o Wi-Fi dela aqui. Eu falei que o Wi-Fi acontece isso. Então vamos lá. Vamos supor que o Biraci seja o bispo, o padre aqui. Tá normal, né? Tá. O Biraci seja o padre aqui. Esse aqui é o feudo, é teu, tá, Biraci? Mas se o Biraci morre, pra quem que fica isso aqui? Se era dele? A esposa, os filhos. Agora, e se ele não é casado? Fica pra quem? Volta pra igreja. Tô falando de nada não, só tô mostrando aqui assim que isso também faz parte. Só que nesse período também começa a desenvolver as universidades medievais. Então, principalmente a de Borgonha, de Paris, universidades da Inglaterra, começaram a se desenvolver aí. E basicamente a ideia era teologia, medicina e tudo baseado nisso. E muitos dos que são padres e feiras eram também de ricos, não de pobres. Isso mesmo, é isso aí que vai ser o próximo aqui, ó, que vai ser o... Viu aqui o próximo, né? Que vai ser o... Aí o que acontece? O próximo, o que acontece? Lembra que o mundo estava no feudo? Mas agora acabou a invasão, né? Então, cada vez... O que acontece é esse fenômeno aqui, ó. Aqui, ó, Manuel. Olha como é que era. Não era o feudo? Não era aquela cidade? Olha como é que é o mundo agora da Baixa Idade Média. O que era essa cidade aqui? A ideia da cidade. Essas cidades aqui que vão começar a se desenvolver. O nome disso aqui, na verdade, é burgo. Burgo. Daí vem a palavra burguês. Burguês é quem vivia no burgo. Por isso tem ideia. Por quê? Aqui começa um monte de guildas. O que eram as guildas? Então, aqui, ó, eu sou artesão, ele é artesão, ele é artesão, ele é artesão. Opa, vamos fazer aqui uma guilda, vamos fazer aqui uma sociedade de artesãos e vamos começar a vender aqui. Então começa o renascimento comercial e urbano. Então as pessoas vão cada vez mais para a cidade. Olha aqui o feudo onde está, tá vendo? Então o feudo está aqui, cada vez mais isso aqui vai crescer. Então olha como que o mundo muda agora, tá vendo? A sociedade está mudando, agora não está mais no campo. Agora a economia está cada vez mais atual. Opa, fulano tem isso aqui, começa a desenvolver a ideia da burguesia, começa a desenvolver isso, tá? Não tem capitalismo daqui, tá? Só para não ser anacrônico, mas aqui começa a desenvolver a Os ideia da camponeses burguesia. passaram a virar burgueses. Alguns, não é todos não, tem muitos aqui que ficam aqui, isso aqui muda, isso demora, nem nada assim, sai assim do nada, muitos ficam aqui, mas alguns já começam a entrar aqui, só para fazer um paralelo aí, nessas guildas, nessas sociedades, é que tem a lenda que surge a maçonaria. Por exemplo, Mason, que vem daqui da Idade Média, que é a ideia de construtores, os grandes construtores de alguma coisa, uma associação de construtores, começa a ter essa ideia. Que tem parecido com a guilda, né? Parecido. Sim, não, mas a ideia, a guilda é uma associação. A guilda é uma associação de alguma coisa. Associação de construtores, associação de artesãos, associação de fabricantes de bebida, entendeu? Tecido, principalmente indústria têxtil, que começa a crescer bastante nisso. E aí entra no que ele falou, realmente. Só que o clero é visto com grandeza. Então o pessoal, esses comerciantes começam a ganhar dinheiro. Então o que eles querem? Poxa, eu sou comerciante, mas eu ainda estou no terceiro estado ali, eu pago imposto. O primeiro estado, lembra daquela ideia da sociedade feudal? O primeiro estado paga imposto? Não. O nobre paga imposto? Não. Quem é que paga imposto? Quem sustenta tudo? O terceiro estado. Plebeu, essa plebe. Então por mais que você ganhe dinheiro, comece a arrecadar, você não deixa de ser plebeu. E qual que era o grande sonho em patamar? Falar, poxa, o Marcos ali, eu sou custo, eu vou ter um filho, ó, filho, você vai estudar para ser padre, você vai ser teólogo. Toda a família rica tinha padre lá.
E era caro para da universidade, que ele falou, era caro, eram os maiores, eles tinham que pagar lá para ter, entendeu? E tinha uma boa educação, e você estudava bastante coisa, é verdade. Estudava teologia, estudava literatura, aulas de música, de oratória, muitas coisas aqui. Isso. Aí vai começar a ter uma crise na igreja. Qual que era a crise? Até então, irmãos, até o século, ali até 1200, o poder do Papa era o auge, principalmente nas cruzadas. O que o Papa falava era lei. Porque o Papa tinha um poder na mão que nenhum rei da terra tinha. Que era o poder de quê? Excomungar alguém. Se eu excomungasse, eu estava condenando a pessoa para o inferno. Você está excomungado. Porra, pelo amor de Deus, eu faço o que você quiser, não me excomunga, porque eu vou para o inferno, pô. Ninguém quer ir para o inferno. Então, ninguém quer, então... Todo mundo tinha medo do Papa, até então. Todo mundo tinha medo. Conforme vai crescendo o movimento, começa a questionar o poder do papal. Por que acontece? Acontece a Guerra dos 100 Anos, várias cruzadas, muita peste, por exemplo, a peste bubônica, que é conhecida como peste negra, né? Matou 1/3 da Europa, que dizem que foi 1/3 da Europa. Então, peraí, primeiro a igreja começava a falar assim, ó, beleza, você está pecando, então, por isso está tendo essa peste. Pô, mas foi 1/3 da Europa. Que tanta... Por isso que eu falei assim, daquela que a gente falou dos sinais. Se fosse um período que eu falava assim da volta de Cristo, era esse período aqui. Guerras, todas as guerras, terremoto, peste, 1/3 da Europa morreu, fome, aconteceu tudo, e crise do papado, crise espiritual e moral do clero. Cada vez mais, quando veio o clero foi para as cidades, ao mesmo passo que tinha igreja, tinha bordel e prostíbulo. Tinha mais, o Martinho até fala que tinha mais prostíbulo em Roma do que igreja, tinha uma do lado da outra. O Papa ele era casado e tinha os seus mancebos. Não, o Papa não era casado. Aí, os clérigos não eram casados. Eles tinham amante, é verdade. Não alguns. Tinha mancebos também. Tinha o quê? Mancebos. Sim, filhos, né, fora, né, tá tendo? Não. Ah, tá, sim, tá, entendi. Tinha. Só que isso aí é por fora. Que geralmente, quando o cara gostava de uma criança, teve uma relação ali, teve uma criança, né? Saiu uma criança. O que o Papa faz? O padre faz? Ele é meu sobrinho. Todo mundo já sabia que ele era... Não é uma questão de filho, entendeu? É uma questão de relação com... Sim, tinha também isso aí, tinha muito. Mas vamos supor que tinha uma pessoa que ele gostasse. Isso era muito comum. Uma pessoa que ele gostasse, uma amante mesmo, não posso casar, mas eu gosto de tal fulano e tive um filho com ela. Eu não vou chamar ele de filho, vou chamar de sobrinho. Todo mundo sabe que sobrinho ele era... Claro, que tinha os sobrinhos de verdade mesmo, mas geralmente sobrinho era aquela pessoa que era. Eu vou falar era assim. algo por fora, mas que era, todo mundo sabia que... todo mundo... Era bem normal, assim. Era uma coisa que era natural. Até porque a pessoa não estudava a Bíblia, não já via, tinha o carnaval, né? Sim. Já tinha o carnaval que eles mesmos... Mas não era que nem agora. Sim. Era uma festa, isso é só pra não falar que é a mesma coisa. Não, é que às vezes a gente pensa que é carnaval, pensa, opa, folia, mas não era esse momento assim. Não era momento que era a festa da carne, como é conhecido assim. Como algo que você podia pecar. Não era isso, não. Era uma festa mesmo, medieval, cultura. E aí, teve os primeiros movimentos de reforma interna. Por exemplo, teve o movimento dos franciscanos, teve alguns movimentos de algumas ordens que começaram a falar, poxa, a igreja precisa voltar para a pobreza. A ideia de riqueza da igreja está errado. Então, não eram movimentos tão radicais que ia contra, mas era a ideia de voltar com aquela ideia de pureza da primeira igreja. Daí surge o São Francisco de Assis, que a gente conhece, dentro desse período, e eles eram respeitados. Tinha alguns dominicanos, tinha outros que tinham voto do silêncio, e eram pessoas que levavam a sério a igreja, assim, entendeu? Então elas levavam a sério, então eles queriam realmente mudanças. Agora, um dos outros movimentos fora da igreja foram esses movimentos chamados heréticos. Por exemplo, os valdenses, eu vou pegar valdenses, cátaros, mas vou falar dos valdenses. Pedro Valdo, que era conhecido, ele era conhecido assim, ó. Ele foi um cara que era rico, era um burguês, né, tá? Ele também não lia a Bíblia, mas de repente ele conseguiu pegar um pedaço da Bíblia e começou a ler. Ele falou, peraí, eu tô tendo dinheiro, mas eu tinha que dar para os pobres. Aí começa a ler a Bíblia e fala, pô, vocês estão me condenando para o inferno. E ele começa a ler e a perceber que algo está errado. Peraí, eu tô lendo um negócio aqui, vocês estão vendo outro. Tô lendo um negócio, estou fazendo outro. E aí, ele muda o nome dele, que ele era rico, diz que a tradição, ele muda para Valdo. Valdo é pobre. E aí ele chama um grupo com eles e começa a falar disso. Falar do amor ao próximo, do cuidado com o necessitado, de ler versículos da Bíblia. E fala a tradição que ele vendeu tudo. Ele vendeu tudo que era dele e deu para os pobres. Ele só restou o dinheiro para pagar um escriba para traduzir a Bíblia.
para pegar parte. E ele incentivava todo mundo, os valdenses, a decorar a Bíblia. Porque como você não podia traduzir a Bíblia como um todo, não podia, era muito caro, papiro era caro, então ele traduzia os pedaços e memorizava, principalmente o Sermão do Monte, e ele começou a pregar, e aí ele falou o seguinte, foi lá em Roma e pediu autorização ao Papa para pregar para outras pessoas, ou seja, uma igreja fora da igreja, para poder pregar. O que o Papa fala para ele? Não. Fala assim, ó, para ele, beleza, você pode pregar, mas desde que não tenha nenhum bispo por perto, não tenha nenhuma igreja por perto, nenhum clero por perto, que é basicamente impossível, porque tinha em tudo que é lugar. Em outras palavras, você não pode pregar. O que ele fez? Deve-se obedecer a Deus e não aos homens, e começou a pregar. E aí criou um grupo chamado os Valdenses, que tem esse grupo é interessante porque tem até hoje igreja valdense, só que hoje, claro, não é mesmo, eles mantêm essa tradição, porém assim, são igrejas que hoje são interdenominacionais, assim, não tem uma doutrina, por exemplo, eles não, a tradição deles é não estabelecer assim, uma doutrina, por exemplo, você é pré-tribulacionista, o outro é pós-tribulacionista, vocês podem, normal, você acredita nessa forma, desde que a nossa comunhão seja Jesus e voltasse. A igreja que tem no Brasil, se eu não me engano, fica em Salvador, uma igreja valdense. Tá? Mas depois a gente vai falar bastante dela na reforma. Mas a ideia dos valdenses foi essa. E lógico que eles foram perseguidos, foram mortos e muitos foram para o sul, começaram a se esconder, principalmente nos Alpes suíços, foram para todos os cantos. E você vê que a igreja continua sobrevivendo, mesmo em tempos de crise. Isso é importante, né? Guardar para na hora da reforma, né? Exatamente. Aí, irmãos, olha só, a teologia eclesiástica. Começa a crescer um movimento chamado humanismo. Quem já ouviu falar no humanismo? Ouviu falar no humanismo? O que era o humanismo? É voltar para... Peraí, vamos estudar isso aqui de verdade. Por que o humanismo influenciou tanto a teologia para a gente? Por que é importante? Um dos humanistas, por exemplo, Erasmo de Roterdã, ele começa a questionar a tradução da Bíblia que eles estavam. Então ele começa a ver o seguinte, ele começa a ler a Bíblia no original, em grego, e pega a Vulgata latina, que era a única Bíblia que eles tinham, que era traduzida de Jerônimo. E aí ele começa a ler ali, ó. Quando Paulo chega e fala que assim, ó, lá sobre o casamento, agora não vos falarei nesse mistério, não, que está escrito ali? Só que na Vulgata estava escrito nesse sacramento. Sacramento, mistério. Eu falei, opa, não está escrito sacramento, está escrito mistério, aliás, não está escrito mistério, está escrito sacramento na Vulgata, mas no original está mistério. Aí a igreja tira os 7 sacramentos. Acho que vocês lembram isso aí, os 7 sacramentos. Né? Lembra não? Batismo é o primeiro, depois a primeira comunhão, casamento, a extrema-unção. Batismo, comunhão, crisma. Isso, crisma, verdade, desculpa. Primeira comunhão, batismo primeiro, né? Depois primeira comunhão, crisma, casamento. Isso. Catequese é a primeira comunhão, é a mesma coisa. A última é a extrema-unção, né? Que a pessoa está no leito de morte. Tem mais 2 aqui. E a confissão também. Confissão. Ah, tá, e a ceia. E aqui é a Eucaristia. Então estão os 7. Eucaristia, são os 7 sacramentos. Então a ideia de sacramento vem daí. Vem da ideia de uma tradução. Que aí se origina disso. E aí, o Erasmo Roterdã fala assim, ó. Ad fontes. Ou seja, vamos voltar para a fonte. Vamos voltar para o original. Porque eu não posso ter... antes da reforma. Antes da reforma. Só que isso influenciou muito a reforma. Ou seja, como que eu vou ter certeza que isso aqui é verdade se eu não estou vendo a fonte original? Então eles começam a traduzir um monte de coisas que vão verificar ali que não está bem assim. A ideia, por exemplo, de Maria mesmo, que era graciosa, bendita, as coisas ela só, benditas graciosas, ele entende que graciosa é quem recebeu graça, e não que a graça sai dela. Sim. Então essas ideias começam a florescer. Então também acho que também lá a Ave Maria também. Toda essa ideia de tradução, ele começa a ver, vamos voltar para o original, ele começa a assim, vamos comparar se é isso mesmo que está escrito. Então começa a fazer dúvida, não na Bíblia, mas dúvida no que foi traduzido, no que foi de volta. E aí, a gente vai ter uma outra escolástica que é importante do período, que a gente tem até hoje, é o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, os seguidores dele é chamado tomistas, né? Que é o Tomás de Aquino, ele desenvolve 5 vias de acesso, certo? Então a ideia, basicamente, eu vou só resumir aqui a ideia do Tomás de Aquino. Ele tem uma ideia do sinergismo. O que é o sinergismo? Para você ser salvo, você é pela graça, mas existem os meios de graça.
Então, o meio de graça, Deus me dá graça, mas eu tenho que ajudar Deus ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eu tenho que fazer boas obras. Então, aí, cada vez, na verdade, a ideia passada, não é a ideia dele, a igreja tinha a ideia da penitência. Lembra que eu falei dos donatistas? O que estão fazendo com eles ali? Que eles, poxa, eles têm que voltar para o corpo de Cristo, mas aí vão, então eles têm que sofrer uma penitência. Então, eles vão ter a ideia da penitência, é uma ideia que é muito antiga, mas cada vez mais vai se desenvolver, a ideia das obras. Que eu tenho que orar tanto o Pai Nosso, orar tanto a Ave Maria, orar tanto, porque eu tenho que ser merecedor para Deus voltar, entendeu? Outra ideia que surge aqui é a ideia do purgatório. Alguém já ouviu falar do purgatório? Uhum. O que é o purgatório? O lugar que a pessoa está o quê? No estado intermediário. Tem o céu, tem o inferno. E tem o estado intermediário, que é o purgatório. Quem ia para o purgatório? Tem gente que ia direto para o inferno, mas quem não pecasse, lembra que tem pecados que não são para a morte? A ideia é que a ideia desses pecados que não são para a morte, não são os pecados capitais, a pessoa vai ficar lá no purgatório. Tipo Cisregue do céu. É o intermediário entre o céu e o inferno, entendeu? Então a ideia é que você pode ir para lá, desde que você alcance, que a sua alma seja purgada, seja expiada. E como que ele faz isso? Através dos vivos que vão lá e podem orar por você, que podem fazer. A ideia da... Acende vela. Né? Isso. Então, essa é a ideia da penitência. A penitência como meio de graça para que alcançar. Essa é a teologia, basicamente, se desenvolve. Entendeu? Pode ler. Acho que estava na 15, né? Se eu não me engano. Então, ó, e todos esses aqui, ó, vocês vão ver, embora esse último Papa, né, que morreu, o Papa Francisco, tenha falado, a igreja falou que ele interpretaram errado, que ele já não falava do purgatório, que a ideia é que ele deixou claro aqui nos momentos que não existe isso mais. A ideia é que é a igreja católica. Mas a igreja católica oficialmente fala ainda do purgatório, fala ainda que existe essa ideia do purgatório. Pode ver. Início. Só também, só. Os católicos acreditam na existência do purgatório, mas a Bíblia não fala dele. É a pergunta, né? É a pergunta. A resposta, na Bíblia, de fato, não se encontra o termo purgatório, como também não achamos a palavra sacramento de confissão, da Eucaristia ou do Crisma. No entanto, a Bíblia descreve situações, estados ou lugares que se identificam com a ideia de purgatório. Aí ele fala lá Macabeus, né, mas aí tem aqui do Mateus. Alguns biblistas percebem a confirmação do purgatório nas palavras de Jesus em Mateus 5, 25 e 26. Põe-te depressa de acordo com o teu adversário, enquanto estás ainda em caminho da vida. Esse caminho da vida é acrescentado, né? Com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e seja metido na prisão. É só essa parte. Isso. Então, olha só, essa parte ali, lembra aquela parte que o juiz não sei? Essa parte é a base bíblica para que ele fale do... Embora ele não tenha falado nada de... Então você baseia uma teologia num versículo. Você repara que esse versículo não fala sobre isso, mas você baseia uma teologia baseada naquilo que você quer. Tá certo? Então, se levantaram dois homens, por exemplo, esse aqui a gente vai considerar deles começando a pensar ao contrário, que era o movimento da escola, que é o Guilherme de Ockham e o Duns Scotus. Que, por exemplo, Guilherme de Ockham, ele fala que assim, a navalha de Ockham, fala, ó, só o que é necessário para a palavra, só o que é necessário para a salvação. E o Scotus, que ele era falado a ideia da graça. Ele é um dos primeiros que retorna a ideia de Agostinho, que é a nova escola agostiniana, que era a ideia que não é por penitência, a ideia da graça imerecida. Ele começa a falar disso aqui. Aí, irmãos, acontece o cisma do Ocidente. Lembra que a gente falou do cisma do Oriente, certo? Só que agora tem a ideia do cisma do Ocidente. O que é cisma do Ocidente? Teve uma época na Igreja Católica, que teve 2 papas, depois teve até 3 papas. Então, a história é bem confusa, mas era a ideia seguinte, teve o cativeiro de Avignon, o rei da França, Luís, ele começa, lembra que a Inglaterra estava em guerra, a França com a Inglaterra, e ela mantém cativos os papas. O papa que é assim, não, agora esse papa que é o papa francês, ele não queria muito ir para Roma, então ele ficou lá em Avignon. Ele muda a sede de Roma para Avignon, na França, e todos os bispos com ele. E ao mesmo tempo, surge o interesse, não, vamos eleger o outro papa que está em Roma. E aí o Papa que está em Roma fala, eu sou Papa e eu vou excomungar fulano de tal. E o Papa que está na França, irmão, eu sou Papa e vou te excomungar. Teve 2 papas ali brigando. E se enfraquece logo o poder da Igreja Católica. Só que nesse intervalo que enfraquece, acontece o quê? Acontece pessoas que começam a questionar o poder do Papa. Peraí, ele não é... ele é humano, ele está errando.
Aí ele começa a ler a Bíblia, os próprios bispos da Igreja Católica, que vão falar, quem era letrado era a população, mas não os bispos. Os bispos liam e começa a ler a Bíblia e fala, peraí, tá errado, não tem purgatório, não tem, eu não preciso, se eu sou salvo pela graça, tu que está ensinando está errado. Um deles era John Huss e John Wycliffe. O Wycliffe, ele é o primeiro a falar o seguinte, escritura, todos têm que ter acesso à escritura, e a escritura não tem que estar na língua latina, tem que estar na língua do povo, o povo tem que ter acesso à escritura. Cada um, como que o povo vai saber o que é certo se ele não tiver acesso à escritura? Então John Wycliffe foi um dos primeiros aí, e ele faz um grupo, ele era reitor de uma universidade, e ele faz os alunos dele, chamados Lollardos, e eles começam a divulgar essas ideias. Eles traduzem a primeira Bíblia na língua inglesa, certo? Ele é o primeiro a traduzir, John Wycliffe. E aí, o John Huss. O John Huss, ele é da ideia de Praga, né, os russitas, ele começa a pregar muito pro povo, ele tem uma ideia mais radical, contra o purgatório, contra a ideia de adoração para os santos, contra a ideia de tudo, e lógico que ele foi perseguido, foi tudo. Aí o que acontece? Essa resolução aqui da crise dos papas é resolvida aqui, ó, no Concílio de Constança, em 1415. Que na época ali, eles vão e elegem um terceiro papa. Que ele fala, ó, beleza, só que nem... Ó, aqui, ó, vamos lá, nós três aqui. Ele é papa de Roma, ele é papa da França, falou, ó, vamos eleger um terceiro papa, que sou eu. Falou, ó, os três renunciam. Opa, não, tá errado, nós três brigando. Ou seja, os dois, depois no Concílio de Constança, os dois renunciam, depois, e aí só fica um papa. Que depois eles elegem um próximo papa, que é esse que vai ficar de novo um papa. Então foi um período da Igreja Católica que teve 3 papas. Pode estudar isso aí que eu não estou mentindo. Pode pegar aqui, mas teve um período que teve 3 papas. E claro que quando você está em crise, você não tem tempo de ver os teus adversários, né? Só que quando o Concílio de Constança começa, falou, opa, agora vamos olhar para esses caras aqui que estão falando mal da gente. Pera aí, quem está falando? John Wycliffe já tinha morrido. Ele tinha morrido, mas tá beleza, mas ele foi condenado como herege. Vamos lá, desenterra ele e vamos queimar ele. E ele foi o cara que desenterrou o osso dele e botaram fogo nele. Visto como herege. Só que esse cara que estava vivo, John Huss. Ele falou, opa, John Huss, vamos conversar? Ele falou, não, John Huss, eu só converso com você porque a Inquisição vai matar ele. Só converso com você, não, peraí, ó. Eu vou escrever uma cartinha aqui, ó. Salvo conduto, você pode falar o que for porque eu não vou te tocar. Aí ele chama John Huss explica para a igreja por que ele quer que mude. Explica, quer reforma da igreja, pede orientação. Beleza, só que você é herege. Quem é você para falar que a gente está errado? Que a tradição da igreja está errada, que o Papa está errado? Então, agora, ou você renuncia ou a gente vai queimar. Não. Aqui, ó, eu tenho aqui escrito que vocês não podem me queimar. Beleza, mas você é infiel. Eu não posso ser fiel com quem é infiel. Eu só sou fiel com quem é fiel. Vai para fogueira. Mas quem queimou ele não foi o catolicismo. Não foi o catolicismo. John Huss? Foi o catolicismo. Foi em 1415. Ah, sim, entendeu? sim. Nessa época foi em 1415. É certo. Eu tô envolvido. Isso, aí ele fala que a tradição que na fogueira, quando ele está queimando, ele fala, ó, agora vocês estão queimando um pato, que é de coisa. Mas daqui a 100 anos, que é mais ou menos o que vai dar no Nutella, vai surgir um cisne. E esses vocês não vão conseguir calar. Então nessa época a gente tem a ideia das indulgências. Alguém lembra o que é indulgência? Pagar para ser Pagar salvo. pra ser Isso, salvo. você ser alguém ser salvo. No Concílio de Constância é decidido conciliarismo. O que é o conciliarismo? Lembra da ideia do concílio? Na verdade, o Papa não é o Supremo. O Supremo é o concílio. Por quê? Foi o concílio que decidiu um terceiro Papa. Então a ideia que surge o conciliarismo. E a ideia é isso, vai surgir até 1460, quando surgiu outro Papa, falou, fez uma bula papal, Papa Júlio, o pessoal falou o seguinte, nenhum concílio está acima de mim. Quem é o concílio para falar que eu devo fazer ou não respeitar? Então isso dura pouco tempo, mas esse é o embate entre conciliarismo e papismo. Então teve o desejo do conciliarismo e o curiarismo. Teve a cúria, a ideia do Papa, concílio foi essa ideia, né? Então teve esse desejo de reforma, uma crise moral acentuada da igreja. Um outro fator que em 1453, Constantinopla foi invadida. Ou seja, ali acaba a Idade Média, literalmente, que a gente conhece. E aí o último que é essa imagem que a gente vai ver aqui, é o Jerônimo de Savonarola, que foi um dos últimos pré-reformadores do período, que também falou contra o Papa. E o Papa que ele falou foi nada mais que o Papa Borgia, Alexandre VI. Era o Rodrigo Borgia. Quem já viu falar nos Borgias vai entender que ele era um Papa que tinha 7 filhos. 4 deles que ele gostava mais, que era o chamado de sobrinho,
E cada um deles ele botou num canto. Fulano, você vai para a igreja, você vai para ser nobre. Foi baseado nisso que, por exemplo, Maquiavel fez um dos livros dele, chamado Príncipe. Porque os inimigos dele morriam misteriosamente e tudo dava certo para eles, né? E a ideia dele era ele, por exemplo, esse Papa Borgia, teve uma influência muito importante para a gente, por exemplo, que foi o Tratado de Tordesilhas, foi baseado na bula papal de 1492, que foi o Papa Borgia que fez, certo? E um dos que falaram contra ele, contra aquilo que era dos Médici, era o Jerônimo de Savonarola, que foi morto por ele, certo? A Sônia está perguntando quando vai estar disponível, que horas O quê? certificado. Pode ser segundo. Não, então, o que vai acontecer? A gente vai fazer o segundo encontro no dia 31 de outubro, irmãos. Então, esse primeiro encontro nosso foi falar sobre a Igreja Católica até o final da Idade Média, foi que encerrou em 1453. Isso tudo é palco para a gente entender a Reforma Protestante. Daqui a 2 semanas, né? 31 de outubro, que é no dia da Reforma Protestante, a gente vai falar sobre a Reforma e o desdobramento dela. E a gente vai poder fazer aí o certificado aí, mas tem que participar com a gente aí da segunda live, tá certo? Quem falou isso aí? Sônia. Ah, tá, beleza, continuação, Sônia? A gente né? vai ter a continuação e a gente vai fazer esse certificado. Pode deixar de participação. Mas o importante é você ter entendido, Sônia, como que foi desenvolvido o cristianismo até o catolicismo. Irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então a gente pode encerrar esse período. A gente vai ter essa continuação aí. E venham com dúvidas, irmãos. Quero que vocês anotem, falem bastante coisa aí que a gente vai ser muito bom. Acho que o importante é entender, acima de tudo, que como que saiu de algo tão perfeito, né? Sim. Para algo humano, imperfeito, algo criado. E através, como Jesus falou, um pouquinho de fermento, olha como tudo que se transformou, né? Olha tudo que aconteceu. Influenciou séculos, né? E tem influenciado até hoje, né? Amém? Fica na paz, todas as coisas. Canal teu Praxia, denunciando a heresia, evangelho falecido, que de Cristo se esqueceu e o substituiu por dinheiro no altar. Show com luzes pra impressionar, quem da Bíblia se afastou e a porta estreita trancou. Trocaram a verdade pela mentira, o arrependimento pela exaltação. Trocaram o choro pelo aplauso, o evangelho pela emoção.